a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre promises. E o que são promises, tá, gente? Uma promisse, gente, ele é um objeto que ele vai representar a eventual conclusão, tá, ou a falha de uma operação cíclica do seu resultado. Então, a gente vai ter alguns estados em uma promisse, tá? A gente pode ter um estado de pendente, de resolvido, de rejeitado, tá? Isso é isso na prática. Lembrando, gente, que essa aula, ela é para quem já aprendeu callback, tá? Se você já assistiu a aula de callback, vamos lá, né, na aula de callback, você já viu como é que funciona aqui as funções, callback e tal, você vai conseguir entender a aula de hoje, tá? Caso você não tenha visto ou você ainda não tenha esse conhecimento, vai ficar um pouco mais complicado de compreender, tá? Mas bora lá. Eu vou criar aqui dentro da nossa pasta JavaScript uma pasta chamada promises, tá? Dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado index.html. Vou também, dentro da pasta promises, criar uma pasta chamada JS. E dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado script.js, tá? Então, eu tenho aqui o meu arquivo index.html, que é a minha página principal, e eu tenho aqui o meu arquivo externo, que vai ser o meu arquivo JavaScript, tá? Então, eu vou vir aqui no meu arquivo index.html e vou trazer a estrutura básica de uma página web. Como é que eu trago uma estrutura básica de uma página web? Shift ponto de afirmação, ele traz para mim o quê? A estrutura básica de uma página web. Bem, eu vou fazer aqui uma modificação. De inglês, eu vou colocar para português Brasil. Quer dizer, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página está em português do Brasil. E eu vou também mudar o título, tá? Vou colocar aqui Promises, que é a aula de hoje. Bem, eu tenho um arquivo externo e eu quero conectar esse arquivo externo à minha página web. Como é que eu faço? Eu chamo aqui o elemento script, tá? Preciso também trazer o atributo src e passar o que? O caminho. Veja só, eu estou aqui no index.html. Eu preciso vir daqui, entrar nessa pasta e procurar meu arquivo JavaScript que eu quero conectar a ele, que é o script.js. Então, eu vou entrar dentro da pasta JS, vou procurar o arquivo JavaScript que eu quero conectar essa página, a esse site, né? E é o script.js. Prontinho. Tudo definido agora, tudo configurado. O que eu vou fazer, gente? Eu vou utilizar a extensão, tá? Live Server. Essa extensão, você pode instalar ele para poder abrir, tá? No nosso navegador, a nossa página web. Ou você vai na sua pasta onde você criou o seu projeto, dê 2 cliques no index.html e ele vai abrir no seu navegador, tá? Então, eu vou apertar aqui Go Live. Ele abriu no outro navegador, mas eu quero utilizar esse navegador aqui, então eu vou colar ele aqui. Prontinho. O bom de utilizar, gente, essa extensão é porque toda mudança que eu fizer aqui e eu salvar, ele já aplica lá, tá? Então, eu não preciso ficar recarregando a página. Bem, vou apertar o F12 aqui no nosso navegador, para que a gente possa ter acesso ao nosso console. E agora sim, bora para a aula de hoje, tá? Primeiro eu vou criar uma constante e eu vou chamar de promessa. Eu vou atribuir para dentro dele o quê? Uma nova, tá? Promisse. E eu vou falar para ele que dentro dela a gente vai ter o resolve, tá? E também a gente vai ter o reject. Mas veja só, o que eu estou passando aqui, gente? Veja que ele está pedindo aqui, tá? Ele espera que eu passe um resolve, tá? E um reject, tá? Então, eu vou passar para ele aqui, ó, resolve e reject. Bem, bora lá, tá? Até o momento, o que eu estou fazendo, tá? Aqui nós estamos criando uma nova promessa, tá? New promise. E é uma forma, gente, de a gente dizer, olha, eu prometo que farei alguma coisa no futuro, tá? É isso que eu estou falando, olha, eu prometo que eu farei alguma coisa no futuro. Dentro da promessa, a gente está recebendo duas funções, tá bom? O resolve, tá? Que vai ser o quê? Quando tudo der certo, vai ser o resolve. Agora, o reject é quando algo dá errado,
tá? Então, eu estou recebendo aqui duas funções. Quando tudo dá certo, quando algo dá errado, tá? E aí, eu estou chamando aqui o quê? O new. Que o new, ele cria o quê? Um novo projeto baseado em uma função classe. Então, ele vai criar, tá, esse objeto da nossa promessa e vai atribuir dentro da nossa variável aqui, da nossa constante chamada promessa. Bem, tá bom. Vamos lá. O que mais que eu vou fazer aqui? Vou dar aqui um set time, boot, tá? Uma função anônima. O que eu vou fazer, tá? Vou colocar aqui 1.500 milissegundos. Vou criar uma nova constante aqui, chamada sucesso, e eu vou atribuir o valor de true para ele. Vou falar se sucesso vai passar, né? Porque eu já atribuí que ele é true, então isso aqui for verdadeiro, faça isso. Eu vou chamar aqui a nossa função resolve. E aí eu vou passar a mensagem aqui, dados carregados com sucesso. Eu já vou explicar, gente, passo a passo, tá? Só estou aqui fazendo para não quebrar aqui a lógica. Se não, né? Se não for sucesso, quer dizer que ele vai cair aqui no reject. E aí eu vou falar erro ao carregar dados. Bem, bora lá, tá? Vou dividir aqui as coisas, para que a gente possa ter uma visão melhor. Pronto. Esse bloco aqui, tá, gente? Esse bloco aqui, ele vai servir para simular um atraso, tá? Como se estivéssemos esperando que uma resposta da internet. Então, eu vou falar para ele, olha, espera aí, tá? 1.500 milissegundos, pedindo, espera aí, tá? E aí, depois, tá? De um tempo, depois desse tempo aqui, eu vou escutar isso aqui, tá? E aí, o que estamos simulando, tá? Eu vou estar simulando que a operação ela foi o que? Bem sucedida ou não, tá? E aí eu vou perguntar para ele, olha, se sucesso for verdadeiro, tá? Eu vou chamar quem? Eu vou chamar a função resolve. Agora, se sucesso ele for falso, tá? Eu vou chamar quem? O reject. Agora lembra, eu passei aqui duas funções, o resolve e o reject. Se foi sucesso, oba, ele vai entrar aqui, vai chamar a nossa função resolve, tá? E aí, essa função resolve, tá? Ele vai fazer o quê? Ele tem a promessa com a mensagem dados carregados com sucesso. Então, agora eu tenho lá a mensagem lá, olha, dados carregados com sucesso. Bem, se algo der errado, gente, essa função ela vai o quê? Ela vai rejeitar essa. Então, ela vai rejeitar com o quê? Com a mensagem erro ao carregar dados. Então, deu sucesso, a promessa ela vai ter a mensagem dados carregados com sucesso. Deu errado, também vai ter a mensagem lá, erro ao carregar os dados. Deu para entender até aí? Então, bora lá, vamos continuar. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar promessa. Aí eu vou fazer aqui, e aí eu já explico, porque eu sei que vocês vão ficar bem confusos. Mensagens. Console.log. A mensagem. Se der erro, console.log com erro, a mensagem de erro. Bora lá, gente. Olha, presta atenção. Depois que a promessa ela foi criada, a gente já criou aqui a promessa, tá? A gente vai poder usar ela assim, com quem? Com ponto .dem, tá? Ponto .dem, a gente vai ter a mensagem e vai chamar a função que ela vai imprimir no nosso console o quê? Mensagem. Bem, presta atenção.
Isso é executado, gente, quando a promessa ela foi o quê? Resolvida com sucesso. A gente pode ver que realmente ela foi o quê? Resolvida com sucesso. Então, dados carregados com sucesso. Tá? Bem, então bora lá. Isso aqui, ponto DEM, tá? Ele vai executar quando a promessa ela foi resolvida com sucesso. O que tiver dentro de resolve, tá? Será o quê? Passado para o mensagem, tá? O que tiver aqui, gente, dentro de resolve, que vai ser passado para a mensagem. Então, mensagem está recebendo o quê? Essa mensagem. E quando eu imprimo no console o que tem dentro de mensagem, ele tem o quê? Essa mensagem. Então, a gente consegue ver isso, tá bom? Então, é isso que acontece. Agora, já no kite, tá? A gente vai ter o quê? O erro, tá? Então, presta atenção. Isso aqui, gente, vai ser executado se a promessa ela falhar. Ou seja, se ela for rejeitada. Se, por exemplo, eu chegar aqui e falar, olha, false, tá? Falhou. Eu estou colocando aqui agora uma falha. Então, agora sim, a gente vai cair aqui, tá? Então, isso é executado, tá? Por quê? Porque a promessa, ela falhou. Ou seja, se for rejeitada, tá? O que estiver dentro de reject, que é a mensagem, vai estar dentro da variável erro e a gente vai estar imprimindo esse erro, tá? Então, ele é passado para o erro e eu consigo imprimir. E eu consigo aqui o erro no carregar de dados, tá? Então, bora lá. O que é o ponto DEM, tá? É o que faz quando a promessa der certo. Se der certo, tá? Se isso aqui der certo, faça isso, tá? É uma função que será chamada quando a promessa ela for resolvida com sucesso. Agora, já o kite, a gente já entendeu, né? O que ele faz, gente? O que fazer quando a promessa der errado. É isso que ele significa. Olha, o que fazer se a promessa der errado, tá? Porque, ó, se a promessa der certo, tá? Se a promessa der certo, você vai fazer isso aqui para mim. Agora, se a promessa der errado, o que fazer, tá? Então, é uma função, gente, que será chamada se a promessa ela for o quê? Rejeitada, com erro. Então, eu passo o erro para ele, eu pego o erro daquilo, tá? Então, é dessa maneira que funciona. Então, a gente sempre vai trabalhar com o DEM e com o CAT, tá? Bem, bora lá. Vamos continuar. Vamos brincar aqui mais um pouquinho, para que a gente possa entender. Eu vou criar aqui uma função normal, gente, ó. Função que tem um nome, buscar o usuário. E aí, ó, veja só, eu criei aqui. Pronto. Agora sim. Eu criei uma função que eu estou chamando ele de buscar o usuário, que eu não espero receber nenhum parâmetro, tá? E aí, só que essa função ele vai me retornar algo. Eu vou falar para ele, olha, você vai me retornar o quê? Um objeto da Promise. Olha só. E veja só. Eu vou passar aqui o resolve, tá? E eu poderia também passar, entre parênteses aqui, resolve. E eu poderia também passar o reject, tá? Poderia chamar aqui duas funções, mas eu só vou chamar a função resolve. Bem, eu vou vir aqui e eu vou fazer o quê, tá? Vamos lá. A gente primeiro estamos criando uma função que retorna uma promessa, uma promisse, tá? Bem, ok. Entendi, Jéssica. Dentro da promisse, a gente vai utilizar quem? O nosso carinha lá, o setTime, tá? setTime load. Aí eu vou passar aqui os milissegundos que eu quero, que ele espera. Vou colocar 1000. E aqui o que eu quero fazer, tá? Eu vou chamar aqui nossa função resolve e eu vou passar um objeto, que ele vai ter a chave, que é 1, a chave é o ID e o valor é 1, a chave nome, valor Jess. Vamos lá. Bora lá. Jéssica, eu não entendi muito bem. A gente está criando uma função para que retorne uma promissa? Isso. Tá.
E aí, dentro dessa promise, a gente está utilizando o site MyAlt para simular um atraso de 1 segundo, como se fosse uma requisição de internet. Basicamente isso mesmo, tá? Aí, depois do tempo, a gente vai chamar a nossa função resolve com um objeto que vai representar o usuário. Isso. Pensa só. A gente está criando aqui uma função para simular como a gente estivesse pegando algo da internet, tá? Como a gente tivesse aquisição lá na API, tá? No momento, aquisição na API nenhuma. A gente só está vendo como funcionar o Promise, tá? Criar uma função. Vou chamar essa função, o que ela vai fazer? Ela vai me retornar o quê? Uma promessa, uma Promise, tá? E ele vai ter o quê? A função resolve. E vai esperar 1 segundo. Ele esperou 1 segundo, tá? Ele vai simular lá que ele está esperando vir algo, tá? Da API, lá da internet. E aí, depois de 1 segundo, ele vai trazer o quê? Esse objeto para mim. Ele vai me trazer o ID, tá? Que é o valor 1, e o nome, que é Jéssica, tá? O objeto, que vai representar o quê? Que eu sou o usuário. Eu sou o primeiro usuário dessa API que ele está acessando. Bem, ok. Deu para entender? Agora, vamos continuar. Vamos lá. Eu sei que essa função que eu criei, tá? Ela devolve o quê? Os dados do usuário Jéssica depois de 1 segundo. Não é isso, gente? Você conseguiu compreender junto comigo? Se eu chamo essa função, o que ela vai me retornar? Os dados de Jéssica, tá? O seu ID e o seu nome. É isso que ela me traz, os seus dados. Tá bom? E ele me traz isso depois de quê? De 1 segundo. Então, ele espera 1 segundo para poder fazer o que está aqui dentro, tá? Entendi. Então, tá bom. Então, bora lá. Vou criar outra função. Function, buscar posts. E aqui eu espero receber um parâmetro. Vou falar que eu espero receber o usuário ID. Eu espero receber isso aqui, gente. Tá? O ID do usuário. Então, tá bom. Agora, eu estou criando uma função, tá? Chamada buscar post, que espera receber um parâmetro, o ID do usuário. Eu quero receber o quê? O ID do usuário como parâmetro. Tá. Então, tá bom. A gente entendeu isso aqui. Isso aqui não tem não, tá, gente? Só a chave aqui. Bem, vou de novo retornar algo, tá? Vou chegar aqui e vou falar que essa função ela vai me retornar o quê? Um novo objeto, a Promise. Novamente, eu vou chamar aqui o resolve. Vou fazer aqui uma funçãozinha. Dentro dele, de novo, eu vou passar aqui o sétima alt, viu? Pra quê? Pra quê, Jéssica? Pra gente poder ter um momento de espera, tá? Aí ele vai esperar aqui, novamente, 1 segundo. Eu vou chamar função resolve. E aí eu vou passar agora uma lista, uma array. Ele vai ter o post 1 e o post 2. Bom, Jéssica, então a gente agora criou uma função para receber como parâmetro o ID do usuário. Isso, tá bom. E aí essa função ele vai retornar uma promise que após 1 segundo ele vai entregar uma lista de posts desse usuário. É isso que a gente quer fazer. Como é que a gente vai fazer agora para chamar eles? Bem, a gente já viu como é que chama. A gente não trabalhou aqui, a gente já sabe. A gente não chamou aqui então a gente sabe chamar também uma função. Mas a gente fazer o quê? Primeiro a gente tem que buscar o quem? O usuário. Então, bora lá. Vamos chamar lá, buscar o usuário. Chamei a função normal, gente. A gente chamou a função. Só que a gente fala aqui, olha, se for sucesso, tá? Se for sucesso, o buscar o usuário, ele vai retornar o quê? Um objeto para nós, que é o seu ID, o nome do usuário. Então, eu tenho que estar pronto para receber quem? O que tem lá dentro
dentro do resolvo, tá? Que ele vai passar lá. Cadê aqui o resolvo? Aqui, resolvo, tá? Esse objeto. Então, bora lá. Ele vai estar dentro de onde? Vai vir aqui para dentro de usuário. O que eu quero fazer, tá? Aqui é uma função de certo. Eu vou pegar e vou chamar se isso aqui der certo, tá? Então, buscar usuário. Quer dizer que isso deu certo. Quer dizer que ele caiu aqui e ele vai cair aqui, tá, gente? Porque não tem nada que impeça ele de cair aqui. Ele só vai esperar um segundo e vai cair aqui dentro. Então, ele vai ter o resolve, a função resolve, com esse objeto. Esse objeto vai passar para cá. Então, eu posso chamar agora a minha nova função, que é o quê? Buscar posts. E eu posso passar como tributo, tá? O que ele espera. O que ele espera receber? O ID, né? No ID do usuário. Como é que eu acesso a chave de algo? Bem, ele vai estar dentro de quê? Do usuário. Dentro do usuário eu tenho o que é o objeto. E eu posso acessar a sua chave pelo seu nome. Então, eu posso acessar o ID, acessar o nome. Então, eu vou acessar o ID, porque assim eu vou ter o quê? O seu valor, que é o valor 1. Bem, agora eu passei para ele. Passei lá para buscar post. Bem, agora que ele está chamando essa função, eu preciso ver se isso também vai dar certo. Se der certo, tá? Bem, o que eu vou ter? Isso aqui vai dar certo. Por quê? Porque eu simulei que eu enviei aqui o ID. E agora, por mais que ele não esteja fazendo verificação nenhuma desse ID que eu fiz o envio aqui, tá? Mas ele vai esperar aqui um segundo e ele vai retornar o que para mim? Ele vai ter isso aqui, uma lista, um array. Então, eu posso pegar essa minha lista aqui dentro de posts. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu quero só imprimir, tá? Na tela, lá no console, console.log. Vou colocar aqui posts. E aqui dentro de post vai estar o quê? Tá essa lista nossa aqui, tá? Então, veja só, eu tenho aqui a lista post 1, post 2, tá? Veja só que é uma lista. Nós temos na posição 0, no índice 0, post 1, no índice 1, post 2. Ó, tá funcionando. Agora, se der erro, aí eu pegaria o erro aqui, tá? E imprimiria no console.log o erro, tá? Então, bora lá. Vamos ver se compreendemos realmente, tá? A gente criou aqui duas funções para simular aquisição na internet, tá? Vai receber o dado do usuário e com o dado desse usuário eu consigo acessar, poxa, a publicação feita por esse usuário. Bom? Bem, a gente está fingindo aqui que a gente está indo buscar os posts do usuário lá no servidor. Tá bom, Jéssica, entendi. Tá bom, então bora lá. A gente chama o quê? A função e espera a resposta com os dados do usuário. Bem, a gente espera quantos? Um segundo. Um segundo depois vem o quê? Vem os dados. A gente foi sucesso, tá? Então, quando o usuário ele for retornar, né, após ali um segundo, a gente vai usar, tá, o usuário ID para quê? Para buscar o post dele. Então, ó, foi sucesso, dei. Tá dentro de onde agora esse objeto, os dados do usuário, dentro de usuário. Eu consigo acessar ele, usuário.id, o seu ID. Como eu poderia também acessar nome, tá? O nome do usuário. Ok. Eu estou usando agora, eu estou fazendo agora uma outra coisa. Eu estou indo agora lá na opção, buscar post. E eu estou aqui esperando para ver se vai dar o quê? Sucesso. Se for sucesso, tá? Quando os posts ele forem retornar, né? Após também de um segundo, gente, tá? Porque mostra o quê? Console, o quê? Os posts, que é o post 1 e o post 2, que é uma lista, tá? Se qualquer etapa dessa aqui, gente, der erro, aí essa parte aqui do cat, ele vai ficar responsável para mostrar a mensagem de erro, tá? Então,
Esse aqui sempre vai ser o carinha responsável para poder dizer, opa, teve erro, aconteceu um erro, tá? No caso, não vai dar erro em nenhum momento, gente, porque a gente fez algo aqui, a gente está simulando algo que não tem como dar erro, porque a gente já está fazendo para dar certo, né? Então a gente já está dizendo para ele, olha, eu vou chamar essa função e eu já estou dizendo para ele o que ele vai fazer. Ele já vai trazer para mim, então não tem como dar erro. Caso isso aqui, né, fosse uma aquisição, poderia dar erro, e se desse erro, a mensagem estaria no cat, tá? Bem, a gente vai ficar por aqui, tá? Nessa aula. Mas a gente ainda tem que aprender ainda algumas coisas, gente, sobre o async e o await, tá? Mas, para não confundir a cabeça de vocês, acredito que essa aula já está bom. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas se você não entendeu, deixa no comentário, né? Para que a gente volte aqui e tenta, né, ir de contra a sua dificuldade. Eu sei que a partir de agora começa a complicar um pouco o entendimento. Por isso que é bom, gente, a gente ter realmente a base. Jéssica, eu não entendi nada. Você assistiu a aula de callback? Você aprendeu callback? Você aprendeu sobre a função? Se você aprendeu sobre a função, não, se você aprendeu sobre callback e não entendeu essa aula, então deixa aí no comentário que a gente vai tentar resolver isso junto, tá? Jéssica, eu não entendi, mas eu também não vi aula de callback. Gente, é passo a passo, tá? É passo a passo. O meu intuito aqui, gente, é que todo mundo consiga aprender junto, tá? Embora que eu já tô, gente, já aqui, fazendo já projeto com vocês e tal, eu tô tentando, né, gravar umas aulas mais voltadas para aquelas pessoas que não faz faculdade, né, que não está em um curso, né, para que ele também possa conseguir alcançar o nível de todos, né, para que todo mundo aqui possa estar no mesmo nível. Mas é uma coisa, gente, é uma escritinha, né? A gente tem que ir subindo degrau por degrau. Então a gente primeiro vai aprender como a gente cria uma variável, como é que a gente faz as coisas acontecer, para a gente depois chegar até aqui, tá? E ainda tem mais coisas, né? A gente vai ver sobre a parte aciclo, né? O await, a gente vai ver também PI, tá? Então a gente tem muita coisa ainda para aprender, mas vamos lá devagarzinho, tá? Eu vim agora, né, trazer a parte de promise, porque a gente fez um projeto, né, ontem, e o projeto, ele traz API, né? Então, a gente já está passando para a parte de API. Né? Foi um projeto que um aluno pediu, né? E eu ainda tenho alguns outros projetos para a gente fazer, né? Que ainda não vai ter API para a gente poder colocar em prática, gente, porque a gente só aprende se a gente for praticando. Então, a gente tem que praticar tudo que a gente já viu, tá? Para que a gente possa realmente ver se a gente está evoluindo, se a gente está entendendo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. É muito importante essa aula. Eu sei que é uma aulinha um pouco chata, tá? De entender, mas com o tempo a gente vai conseguir compreender, tá? Mas tenha em mente uma coisa, gente. A promise, ele é um objeto que vai representar o quê? A eventual conclusão ou falha de uma operação síncrona e seu resultado. Então, se isso aqui em algum momento deu erro, então houve o quê? Uma falha de uma operação assíncrona, tá? E qual foi o resultado? O erro, tá? Bem, se isso aqui nesse caso a gente colocar aqui true, ele vai ter o quê? A conclusão. E aqui a gente vai ter o quê? O seu resultado, que é o quê? O seu sucesso. Então, ele vai trazer os dados, as informações, enfim, tá? Então, muito obrigada. Até mais e tchau, tchau.